Bom, a gente está olhando aqui o Bitcoin, tá? Mas não é esse o assunto agora. Aqui ele chegou exatamente, não, exatamente onde a gente falou que ia chegar lá no grupo, né? O pessoal foi avisado, inclusive, para comprar aqui nessa região aqui. Todo mundo que pôde comprou. Falei, cara, nem que seja R$ 10, R$ 15, R$ 20, né? Começa a comprar. Pode cair ainda mais, mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. Se vocês olharem aqui no meu chart, tá? Aqui no meu filtro, eu tenho aqui ativos como, por exemplo, o franco suíço com ien, o japonês, né, que seria o chefinho JPY, ou o dólar australiano com o ien, tá? O euro japonês. Então aqui vocês veem que são ativos que tem uma tendência, tá aqui, ó, longo termo, tá? Tendências de longo termo, né? Nos contratos de Forex, tá? Ranqueado pelo Alpha. A Alpha, que eu tenho falado no grupo aí para vocês, é a força do ativo, né? Você vai pegar todo o mercado dele, das moedas no caso. Você pega todas elas, cria uma espécie de um índice, vamos colocar aí como se fosse uma média móvel, tá? E aí você vai ver quais são os ativos mais fortes diante do Alpha, né? Então olha só que interessante. Quando você pega o franco suíço, por exemplo, contra o japonesinho aqui, eu vou puxar aqui que eu separei, eu estava fazendo outros estudos e separei, então eu vou pegar aqui, ó, chefinho JPY aqui, ó, tá? Que é o franco suíço. E quando você afasta o gráfico, você vê que não tem motivo nenhum para você vender um ativo desse, né? Um par desse. Então quando você entra num par desse, não importa, você tem que estar sempre pensando em compra. E onde exatamente eu vou entrar se eu quiser aproveitar? Se você olhar aqui, a gente está acima das médias, né? Ó, tá? Ele vem e passa para baixo, fica entre as médias, e logo em seguida ele entra para cima das médias. Aqui seria um ponto de entrada, tá? Mas uma outra coisa que a gente pode usar no caso o nosso indicador de momento, o alfa, tá? Por exemplo, aqui, ó, quando ele faz esse cruzamento para cima. Então, por exemplo, aqui, ó, ele cruza para cima aqui, pode ver que inclusive ele vem de baixo da média para cima da média, que ainda é melhor. O seu stopzinho aqui, tá? E se você seguir a tendência, vai embora. Lá são 5.000 pontos, tá? E em nenhum momento, se a gente colocar a linha aqui, a gente vai ver que, ó, você foi estopado. Ou se você quer fazer mais curto prazo, você vai simplesmente pegar aqui, ó, o valor dele aqui 1.200, você vai calcular em 1, 2, 3 vezes para cima, tá? E aí se você olha aqui, por exemplo, aqui ele cruzou também, foi a mesma coisa. Ó, o seu stop pode ficar aqui embaixo, quer dizer, num ativo desse, não sei nem se valeria, né, a pena, ou talvez deixar o stop abaixo da segunda média, da média mais longa, tá? E a mesma coisa. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, você entrou aqui, tá? E você poderia até dizer, cara, eu estou entrando aqui, mas ele está abaixo da média. Eu vou esperar um pouquinho e vou esperar ver se ele vai para cima da média. Foi para cima da média, ó, tá? Aqui, ó, a importância do stop é só essa aqui, por exemplo, você vai ser estopado aqui, mas por um lado, você viu que ele voltou 2.500 pontos e depois seguiu direto, né? Então, aquilo que falei, se você achar que o sinal está muito longe da média, por exemplo, se você pensar, vou colocar o meu stop abaixo da média azul, né? O que é justo. Então, se você pensar nisso, por exemplo, aqui nessa entrada aqui, ó, você diria assim, cara, das duas uma. Ou eu deixo o meu stop aqui, ou eu não entro. Eu vou esperar eliminar uma confirmação mais longa, porque você vê aqui, sempre tem, porque ele está subindo, então ele sempre vai ter a confirmação, até essa confirmaçãozinha de nada aqui, pequenininha aqui, ó, o único problema aqui que você é que se você botou stop na linha rosa, você acaba sendo estopado. Mas isso não tem o menor problema. Por quê? Porque você vai pegar movimentos gigantes, tá? Você vai pegar movimentos gigantes. Então você pode inclusive esperar ele realmente entrar para dentro da média, sair da média, combinando com alfa aqui, ó, combinando com alfa, e olha só o que acontece quando você espera. Então, quando você tem a paciência de esperar ele entrar para dentro da média, sair da média, combinando com alfa, tá? Beleza? Agora vamos ver outro aqui. Vamos lá, vamos ver mais um. Ó, a gente tem aqui, por exemplo, o Audi Yen, né? Ou o Audi JPY. Audi. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Se não tem, eu coloco aqui.
Não tem. Deixa eu colocar aqui, Audi, J, já tá lá, tá? Ó, e você pode fazer isso aqui numa conta Cente, né? Uma conta micro, inclusive. Olha isso. Ó, então se você traçar basicamente aqui, ó, você vai ver que isso aqui é uma linha reta, direto para cima. Ele tem ó, as quedas dele no meio, tem, com certeza tem, tá? Tá, inclusive tá pior do que o outro, né? Porque o outro, que é o card chefinho aqui, ó, ele tá. Esse aqui é porque tá na. Eu não botei ele, não, esse aqui tá na queda, tá? É o card chefinho aqui, ele tá. A tendência forte dele há mais de um ano, ó, 2022 nós estamos aqui, tá? Ó, então ele deu essa subida aqui, ó, até 2022, 2020 a 2022 ele deu uma subida, e depois de 2022 o que ele faz? Ele só cai. Então quando eu vejo uma coisa aqui, o que eu quero fazer aqui? Aqui eu já vou ao contrário. Aqui eu quero pensar em vender o ativo. Então toda vez que ele tocar na média, olha só, tá? Deixa mais distante um pouquinho. Ele tá abaixo lá. A média vem para cima, ele bate na média azul lá e vem para baixo, acabou. Cara, a partir daqui, você pode ver que ele não é mais estopado. Olha só. Foram 2.200 pontos até aqui embaixo, 4% até aqui embaixo. E eu estou fazendo isso aqui pelo gráfico diário. E como eu mostro para vocês no grupo, isso aqui ainda pode ser filtrado de uma forma ainda melhor, que é pelo gráfico semanal, inclusive olhando, se vocês quiserem, o gráfico mensal, tá? Olha isso. Deixa ele carregar. Então olha como, ó, aqui a partir de 2022, tá? Mas olha só, na verdade desde 2012, desde 2010, se vocês olharem lá, parecia que a gente tinha uma subida, mas na verdade desde 2010 a gente tem aqui. Olha só. Certo? Ó. Tá? Então, lógico, isso aqui é mensal. Então você pega uma subida dessa aqui, é uma subida forte, de 11 mil pontos. Mas você olhou aqui o mensal aqui, você disse, cara, isso aqui é para baixo, né? Tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, sei lá, 2010, 2025, 15 anos que esse negócio cai. Tem 15 anos que esse negócio está caindo. Eu vou ver como é que está o meu semanal. Puta, tá lindo, maravilhoso. Então eu vou procurar aqui no meu diário. E aí, se você quiser, você pode ir por um gráfico menor, por exemplo, de 4 horas, e aguardar os sinais no gráfico de 4 horas. Mas, sinceramente, eu acho que não vale a pena. Porque todo esse movimento aqui dá para ser feito com toda a tranquilidade no gráfico diário, tá? Tendo apenas um pouquinho de paciência. Vamos pegar um outro aqui, isso aqui é para baixo. Chefinho já botei aqui, o áudio eu botei aqui. Euro JPY aqui, deixa eu ver se eu botei. Olha só, tá? Vamos lá no gráfico mensal para a gente ver o que acontece com ele. Desde quando que ele sobe? Ele sobe desde, ele cai aqui. E aqui ele rompeu no gráfico mensal, olha só, tá? Deixa ele carregando aí, deixa ele carregando. Tem muita data aí, muita coisa para carregar. Ó. Aqui a gente vê a quebra, tá? Ó. O cruzamento da linha e nunca mais ele voltou para, ele nem encostou na nossa média longa, tá? Ele nem encostou mais na nossa média longa. Isso aqui no mensal. Então, quando eu vejo isso aqui no mensal, o que eu quero fazer? Deixa ele carregar aqui. Eu quero ir lá para o meu gráfico semanal e começar a procurar oportunidades próximo da minha média móvel, combinando com o meu indicador alfa. Ó, né? Então, ele vem aqui, ele dá essa embarrigada aqui. Ele dá a embarrigada. Isso aqui é maravilhoso, né? Quando isso acontece, cara. Porque ele rompeu aqui e foi embora, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Ele vem subindo, passa para baixo da média, passa para cima da média. Eu vou olhar aqui a minha entrada, tá aqui. Aqui, no caso, sou estopado aqui. Aqui a gente toma um stop. Mas em seguida, quando ele joga para cima da média de novo, nesse candle aqui, olha isso. Então eu tomei um stop aqui, só para vocês terem uma noção de quantos pontos aqui. Se eu deixei na mínima do candle, tá? De 3 mil pontos, 2,5%. Mas olha isso. Eu também deixei aqui a média, 20%. Então 2% deu aqui, o ratio dele aqui 10 por 1.
Você arriscou 2% para ganhar 20%. E ainda tem mais, porque esse aqui ele nunca passa. O cara que segurou, ele chegou a 30%. Né? Embarrigou de novo, você espera cruzar. Aqui ele cruza acima, mas a média está caindo. A gente não quer a média caindo, a gente quer a média subindo. Ó, aqui a média começa a embarrigar para cima. E a partir daqui, eu posso começar a esperar. Ó, aqui, ó, nesse candle minúsculo, olha só, um risco é muito pequeno. Lembrando que isso aqui é o semanal, tá? Peraí. Aqui, nesse candle aqui, nesse aqui, ó, esse pequenininho ali, tá? Ó, não tem stop, 0,5% só, e te deu, tá dando aí a média 8, 9% mais ou menos, chegou a dar 8%, de 0,5% só fazer as contas, deu quantas vezes? Deu 16 vezes, é isso, 16 vezes, tá? Então, basicamente, isso aqui, cara, aqui no grupo é muito importante vocês prestarem atenção nas aulas, porque é exatamente esses filtros que eu mostro. Então, quando vocês olham lá, como eu passei lá para vocês, eu já teve acho que foi num domingo retrasado, alguma coisa assim, eu passei para vocês o gráfico desse mesmo gráfico da tendência, para vocês analisarem. Não é um gráfico para dizer, eu vou entrar de qualquer jeito. Não. Vocês vão saber o seguinte, o mais importante de tudo, qual é a direção que eu vou entrar, tá? Vou até colocar isso aqui, ó. Qual é a direção que eu vou entrar? Não tem dúvida, tá? Não tem dúvida. Então, quando a gente olha esse gráfico aqui, a gente pode ir, e você pode focar em apenas, deixa eu pegar aqui, peraí, em apenas um ativo. Você não precisa focar em todos, tem uns mais fracos aqui, ó. Aqui vai ter de tudo, tem Índia, tem olha o dólar com o japonês aqui, ó, como tá fraquinho aqui, ó. O alfa dele é de 5, esse aqui tem um alfa de 20, de 4 vezes maior, tá? Vamos pegar um outro aqui, ó. Aqui o GBP ó, pode ver como o Ien tá fraco, tá vendo? Ó, o áudio dólar aqui também, ó, áudio USD. O áudio USD, ele tá com alfa de 12, tá metade daquilo lá. Então talvez já não seja um movimento tão forte, tão limpo, né? Vamos colocar aqui áudio USD. Áudio USD. Ó. Então, gente, é isso que vocês precisam aproveitar no grupo. Enquanto vocês estão no grupo, tá terminando mais um mesinho aí, a gente tá finalizando essa jornada que a gente começou em abril do ano passado. Olha aqui, ó, áudio USD, ele mostra aqui com muito pouca força, ó, áudio USD. E agora, que na verdade eu acho que ele está começando a tentar mudar o movimento dele agora. Vamos ver aqui no mensal. Ó, não vale a pena entrar. Então ele mostra ali como verde, mas isso não quer dizer que é entrada. Foi aquilo que eu acabei de falar. Ó, olha, puta merda, deixa eu pegar aqui, cara. Ó, o que eu acabei de mostrar para vocês? A força do alfa dele está em 12. Por que eu vou entrar num que está 12 quando eu tenho um com 21, um com 19 e tenho um com 17? E abaixo os vermelhos eu tenho também os que estão caindo, tá? E se você olhar, por exemplo, aqui eu estou sem o vermelho para mostrar para vocês, no vermelho está lá o dólar Brasil caindo, com queda, tá? Então, e esses detalhezinhos, cara, essas coisinhas que vocês prestarem atenção, vocês têm as aulas para ver, a gente fez aulas maravilhosas aí para vocês assistirem, e que, cara, não dá para não ganhar dinheiro. Entendeu? Agora, aquilo que eu sempre falo, gente, mercado não tem espaço para preguiçoso. Você tem que fazer o trabalho de casa, você tem que assistir aula, você tem que estudar, você tem que olhar o gráfico, né? E entender e até começar uma conta simulada. Mas vocês precisam entender que vocês agora estão tendo conhecimento, porque mercado é conhecimento. Vocês têm acesso ao conhecimento, vocês têm acesso à informação. Vocês estão pegando isso com alguém que já trilhou todo esse caminho que vocês estão trilhando agora, tá? E foi muita pedra que eu tive que tirar da frente. E eu estou entregando para vocês mastigado, pronto,
coisas que eu descobri sozinhos ou que eu tive que fazer cursos caros para poder aprender. E eu estou entregando para vocês de forma simples para vocês conseguirem caminhar para frente. Valeu? Abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.